Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse podcast. Esse é o Por Dentro do IFE e a gente vai hoje entrevistar duas figuras muito importantes no campus, a professora Fabíola e a professora Suelen. Elas são professoras da área de engenharia de controle de automação e da área de engenharia da computação. Agora a Nath vai dar uma palhinha para vocês. Então, eu fico muito feliz, né, de ter vocês aqui com a gente, para mostrar também que, mesmo na área das exatas, a gente ainda pode ter muitas mulheres atuando, né? Ainda assim, mesmo que a gente ainda tenha um grande preconceito, né? Que essa coisa de, exatas, né? Engenheiros só temos homens, né? Não, sabe? A gente está aqui para mostrar para vocês que vocês podem sim seguir esses sonhos se vocês quiserem, tá bom, gente? Não desistam, por favor. A gente, professora, primeiramente, a gente está muito feliz de receber vocês aqui. A gente fica muito, muito contente mesmo de estar recebendo vocês para o nosso primeiro episódio oficial do podcast. E a gente queria iniciar com uma pergunta muito simples, que acho que é uma boa introdução. De onde surgiu o interesse de vocês pelas exatas? Vocês desde pequena têm essa vontade? Como foi, se vocês puderem compartilhar, né? Se não for problema para vocês compartilhar, qual que foi a infância de vocês? Como que foi a vida de vocês para vocês se interessarem por isso na graduação? Então, quer começar? Pode começar. Eu agradeço o convite de vocês para esse primeiro podcast. A gente fica muito feliz de alguma forma, ser reconhecida, tanto dentro do campus, quanto pelos alunos, ou por algum trabalho que a gente faz e desenvolve com muito carinho, né? Então, agradeço o convite de vocês e para a gente iniciar esse diálogo, né? Então, refletindo sobre isso, quando começou o interesse pela área das exatas, eu acho que pelo menos na minha história de vida, para algumas pessoas existe um fato marcante que você se lembra que a partir daquilo você fala, nossa, eu quero seguir, porque na minha infância eu sempre fiz isso. Na minha história eu não consigo recordar alguma coisa nesse sentido, porque eu acredito que tenha sido natural. Então, acredito que não tenha acontecido nada que tenha direcionado para a carreira. Me lembro mais no ensino médio, que eu sempre gostei das disciplinas de exatas, então eu sempre gostei de matemática, de física, de química, preferencialmente as outras disciplinas, e com isso eu tive essa decisão de seguir um curso de exatas que foi engenharia mecânica. Hoje, vendo as coisas como são e o que às vezes as pessoas atribuem a ser área de exatas, áreas de humana, áreas de ciências biológicas, aí eu consigo refletir o quanto eu gostava dessas coisas antes. Então, eu sempre gostei de brinquedos de montar, eu sempre gostei de coisas de montar e desmontar, mas ainda assim eu tinha boneca, eu tinha coisas para casinha. Então, assim, na minha infância eu tinha uma variedade de influências, mas a minha decisão mesmo foi ao longo do ensino médio, assim, que caiu a ficha e falei, eu quero fazer um curso de engenharia. Sim, e foi tipo de bate-pronto que você escolheu engenharia mecânica? Não, de jeito nenhum. Eu falei, cada pessoa tem a sua história de decisão de fazer um curso, né? E não tem a história certa e não tem a história errada. Tem a história que você vai viver e às vezes você pode mudar a sua decisão também no meio do caminho, porque as pessoas, elas mudam, elas são flexíveis, né? Elas são adaptáveis ao seu ambiente também, né? Às vezes o seu ambiente proporciona que você tome algumas decisões, né? Mas eu fui por exclusão. Eu decidi engenharia mecânica porque eu não queria fazer engenharia elétrica, não tinha afinidade com disciplina de elétrica, não queria fazer engenharia química, porque eu não tinha afinidade com química, apesar de gostar muito, mas eu sabia que se eu fizesse um curso de graduação, eu iria me aprofundar e talvez não tivesse, assim, tanta afinidade. Aí eu fiquei em dúvida entre engenharia mecânica e engenharia civil. E hoje em dia ainda tenho essa dúvida. Eu falei, caramba, se eu tivesse feito engenharia civil, será que não teria tido... não teria sido feliz? Também acredito que sim, porque eu não acho que exista, assim, às vezes um caminho
que você traça, que ele seja o certo, né? Ou que vai... Às vezes você tem múltiplos caminhos e você apenas tem que escolher aquele que você acredita que naquele momento faz mais sentido para você. Sim, e é muito legal, porque a gente olha de vocês de fora, a gente como alunos mesmo, eu falo, né? A gente olha pra vocês de fora e a gente fala, nossa, com certeza ela tomou essa decisão sem pensar duas vezes. Tipo assim, e é muito legal ver que vocês também são humanas como nós, sabe? É muito interessante ver esse outro lado, né, da moeda. É que mesmo assim, todo mundo geralmente quando chega no ensino médio fala assim, nossa, o que eu vou fazer? Caramba, tem tanta coisa, meu Deus, será que eu vou para informática? Será que eu vou para engenharia? Será que eu vou para letras? É uma confusão. E é muito legal ver que, tipo assim, vocês, eu acredito que talvez você tenha passado por isso, né? Mas é legal que vocês conseguiram passar por isso e tá aí agora em áreas que eu acredito que vocês aproveitem bastante, né? Lecionando. E você, professora, como é que foi essa tomada de decisão? Então, para mim, eu desde quando era criança, algumas variáveis são muito semelhantes da professora Fabi, né? Então, eu também sempre tive brinquedos que não necessariamente é do escopo feminino, né? Porque você tem, quando você vai em loja de brinquedo, você também tem isso muito segmentado. E eu também sempre tive muito brinquedo de quebra-cabeça, Lego, coisas assim de montar e criar, né? Então, mesmo os brinquedos que eu tinha que não era necessariamente assim de construção, mas eu sempre gostei de elaborar histórias. Então, eu tinha os bichinhos lá para montar um zoológico. Então, eu montava assim no criado na mesa de centro da sala e ficava montando historinhas, né? E aí, desde a minha infância, para mim também foi muito natural a minha decisão para a área de computação, porque o computador em si era um ser que sempre me interessou. E aí, quando eu era criança também, eu não tinha o meu computador pessoal, era um grande sonho eu ter o meu computador pessoal. Eu fui ter só no final do Fundamental 2, indo para médio já. Sim. Então, a minha experiência com o computador, quando eu já estava morando no interior de São Paulo, em Capão Bonito, eu ia para casa da minha tia, nas férias em São Paulo, e aí eu usava o computador dos meus primos. E muita coisa na época eu fui aprendendo por conta. Então, a navegar na internet, usar o Windows. Então, todo aquele funcionamento básico, eu fui depois fazendo cursinho de informática básica, que na época existiam muitas escolas assim, mas eu também sempre fui muito autodidata. E aquele dispositivo em si era uma coisa que me encantava e eu pensava... quem sabe quando eu for para a graduação, né, eu vou tentar fazer algo nessa linha. E aí, quando eu fui para o ensino médio, eu também já estava bem direcionada, porque quando eu fiz o médio, eu já fiz um técnico concomitante subsequente também, em paralelo. Então, na minha época, ainda não existia a ideia do integrado, igual tem no IF. Sim. Então, de manhã eu fazia ensino médio e ETEC, e à tarde, na mesma instituição, eu fazia técnico de informática. Sim. Né? E aí, quando eu encerrei o técnico também, estava muito claro que eu queria ir para a computação, mas o meu sonho inicialmente era engenharia da computação. Eu queria trabalhar no primeiro momento com hardware, tanto desenvolvimento, mas com foco maior em hardware. E aí, por questões pessoais, eu não consegui fazer a graduação em Sorocaba, porque eu morava em Capão Bonito na época, e acabei fazendo em Itapetininga, né? Eu acabei indo para a ciência da computação, que particularmente foi uma decisão bem acertada. Eu gostei muito do rumo que foi tomando, porque tem uma carga de desenvolvimento, mas tem uma carga maior em matemática, né? Então, você tem desde disciplinas básicas de desenvolvimento de software, até disciplinas de interação humano-computador, que hoje é a minha área, engenharia de software. Então, foi meio que assim natural, foi meio que automático. Quando eu fiz a graduação, né, estava ingressando na graduação, uma certeza que eu tinha é que eu queria ir para o mercado, eu queria ser desenvolvedora. Então, eu queria, de fato, trabalhar com programação, trabalhar com desenvolvimento.
E aí eu tive uma experiência na minha cidade, em Capão Bonito mesmo, que eu não fiquei tão feliz. Foi uma experiência que não foi tão boa. E aí eu ficava pensando, nossa, eu quero tanto desenvolver, né? Mas aqui na nossa região é mais difícil, entre Capão Bonito, Tapetininga. E aí surgiu a oportunidade, quando eu estava no 2º ano de graduação, de eu lecionar na própria ETEC. Na própria ETEC, onde eu me formei. Que legal. E aí veio a oportunidade do seletivo. Eu falei, tá, vamos fazer o seletivo, né? Eu nunca lecionei, vamos ver o que acontece. E aí eu me encontrei novamente. Eu já sabia que eu queria ir para computação, mas aí quando eu estava em sala de aula, eu falei, nossa, eu posso ensinar banco de dados, eu posso ensinar... na época eu dei aula de Project também, né? De gestão de projetos em Project. Então eu achei uma outra inspiração, outra vertente para seguir na área. E legal. Basicamente foi isso. Que legal. Nossa, que maneiro, que legal. Eu tenho agora uma outra pergunta para vocês, né? Como é que foi para vocês dentro da faculdade, né? Como é que foi sendo uma mulher dentro do campo da engenharia, tanto de automação quanto da ciência da computação? Falem aí para nós, por favor. Então, para mim, particularmente falando, eu nunca tive assim uma dificuldade pensando até em nível de relacionamento dentro do curso, né? Eu sempre tive bom relacionamento, principalmente com os meninos, né? E graças a bom Deus nunca tive uma experiência assim negativa, né? De algum tipo de assédio, nem nada disso. Porque nas nossas áreas, né, a gente tem curso extremamente masculino. Nas minhas turmas mesmo de técnico, eu acho que acho que tinham só eu e mais 2 meninas. Na graduação, nós entramos em 3 mulheres e se formou só eu. Eu fui a única mulher da minha sala, numa turma de umas 20 pessoas, mais ou menos. Eu fui a única mulher. E do que eu me recordo da minha instituição, que foi o IES, eu acho que só teve eu das 3 turmas. Porque eu não me lembro das outras turmas se existiram outras alunas, né? Mas, por outro lado, mesmo eu não tendo outras mulheres para compartilhar, né, e fazer essa vivência dentro da graduação, eu sempre tive um bom relacionamento, né, com os homens e com os meninos. E, por incrível que pareça, os meus maiores relacionamentos, assim, encontrando outras mulheres, foi na pós-graduação, na computação. Então, depois da graduação, todas as minhas orientadoras, né, foram mulheres no mestrado, no doutorado. O grupo de pesquisa que eu faço parte, na UFSCar Sorocaba, o UX-Leres, é coordenado pela minha ex-orientadora, Luciana Zaina. E a maioria das pessoas envolvidas no grupo atualmente são mulheres, né? Sim. Então, basicamente, eu tive essa experiência. Que legal, que legal. E você, Fabíola? Na minha graduação, eu também tive essa experiência que tinha mais 2 meninas na sala, numa turma de 40. E, assim, ao longo das disciplinas, tinha disciplinas que eu estava sozinha, que só tinha... Eu, no meio às vezes, mais de 40 homens. No meu curso de engenharia mecânica, né? O curso de engenharia mecânica em si, ele tem esse viés, essa característica por acharem que é um curso masculino, né? Pelo fato de se trabalhar em indústria, com máquinas pesadas. Então, existe esse viés, esse olhar de achar que o curso ele é masculino. Mas eu confesso que quando eu entrei na faculdade, com 17 anos, eu não tinha esse olhar. Então, eu me vi lá no meio de um monte de menino, sempre me dei bem, sempre tive amigos homens, né? A amizade com meninos e sempre me dei bem. Também não tive nenhuma questão de assédio, mas, assim, refletindo sobre, sabe? Sim. Quando você passa pela vivência e depois você retorna às suas memórias e você vê alguns... comportamentos. Alguns comportamentos, assim. E aí, refletindo sobre, tinha a questão de... Vou fazer uma piada, aquelas piadas que saem palavrão, né? Pejorativas.
E eu me lembro muito de falarem assim, mas ela é menina, do curso de engenharia, já tá acostumada, sabe? Então sempre tinha essa fala no meio. De fato, eu não me importava. Sim. Né? Eles estavam fazendo a piada, brincando do jeito deles e não me importava e não enxergava isso. E sempre tive uma trajetória assim, então não tive nenhuma parte de preconceito, mas hoje eu enxergo assim, falo, por que, né, que não tem tantas meninas? Por que Sim. não é uma área que poderia ter, talvez não uma igualdade, porque se a gente vai chegar numa turma de 40 que tem 2, chegar para 20, eu acho que é muito, né? Sim, Mas por que não sim. umas 10, umas 15, né, que se motivem? E tanto na minha turma e nas sequentes ou nas que já tinham entrado, também tinha essa característica de poucas meninas, mas eu não tive, o meu relacionamento lá dentro sempre foi muito tranquilo. Os professores, sempre professores homens. Depois do mestrado, sempre tive orientadores homens e colegas de trabalho também que eram homens. Depois, quando iniciei o doutorado em diferentes áreas e fiz diferentes disciplinas, sempre uma turma masculina com professores homens. Eu não via representatividade feminina. Isso, dentro do meu contexto formativo, eu não tive. E isso não tinha caído a ficha. Isso foi cair a ficha só depois que eu entrei no Instituto Federal. E depois de muitos anos que eu consegui formar o grupo Meninas das Exatas, mas até então eu não tinha essa reflexão sobre essa situação, esse contexto que se encontra tanto os cursos das exatas quanto até um contexto industrial, empresarial, né, que existe essa diferença aí no gênero. Aproveitando até que você puxou o gancho do Meninas, vocês veem que essa falta, talvez, até de meninas nos cursos, até próprio nos cursos técnicos aqui do IFE, ela se reflete, né? Na turma de mecatrônica, até que você dá aula pra gente, né, Pro? A gente somos em 40 alunos, 39 alunos, e em 11 meninas, 10 meninas, tipo, é um quarto do grupo total da sala. Vocês acham que dentro ainda existe essa diferença? Ainda pintam esse cenário de que a indústria é um veículo para homens, é uma coisa para homens? Vocês acham que ainda existe essa pintura de que essa falsa cobertura, né, que não é verdade, que a gente sabe que não é verdade, né? E até, né, você, professora, dentro da área técnica, é a primeira professora mulher que eu tive dentro do curso. Estou no segundo ano e você é a primeira professora mulher que eu tive dentro do curso do curso técnico, né? Então, assim, dentro das disciplinas técnicas. Então, a gente vê que isso se reflete até mesmo dentro da instituição dos professores, dos docentes, né? Então, como é que vocês se sentem em relação a isso? Tipo, você mesmo que fundou Meninas, Pro, como que você acha que vocês podem corroborar com isso, né? Como que vocês acham que vocês podem, né, falar sobre isso dentro de sala de aula, dentro dos grupos? Assim, muito me espanta não saber dessa informação, que eu era a primeira professora da área técnica, né? Eu falo, às vezes me espantam as informações, né? Hoje em dia, eu acredito que está melhor, né, do que quando eu me formei. Para as engenheiras que se formam hoje em dia, para as alunas que saem do curso técnico, eu acho que está melhor do que na minha época, né, como a gente fala, do que antes. As coisas melhoram, mas elas não estão resolvidas. Isso não. Existe uma falsa maquiagem, né? Algumas empresas, algumas empresas têm dentro programas de incentivo à entrada de mulheres, né? Que é aí que entra o outro grupo que eu também faço parte, que é a SWE, Sociedade das Mulheres Engenheiras, que é mais voltado para o curso superior. Então, existem algumas empresas que favorecem esse ambiente e a entrada de mulheres com programas de estágio, de entrada, de permanência, só que são poucas empresas. Todas aquelas outras, não no absoluto, mas a grande maioria
ainda existe. Uhum. A falar, não, mas tem uma mulher lá dentro. Mas não é isso, gente. Não é falar que existe uma mulher sentada na mesa com os engenheiros, sabe? Sim. Como se estivesse fazendo um favor. favor, né? Você está Exatamente. presente aqui, você está com a gente. É. Não é, né? Não é assim que as coisas funcionam, não né? é isso, sabe? E eu vejo muitas alunas que se formaram no curso de engenharia que tinham um currículo riquíssimo em comparativo com outros alunos que não era rico, mas não era tanto. E aí as oportunidades, elas aparecem ainda de forma diferente. Então, falar que mudou, não mudou, sabe? Melhorou, Sim. mas não mudou. E aí, como isso a gente pode, como professor profissional, professor dentro de sala de aula, modificar talvez um cenário? Talvez trazer como perspectiva para os alunos, como visão, que sim, existe mulher, né? Existe outro gênero que é possível comandar, é possível entrar, que para características de empresariais, de indústria, a pessoa precisa ter criatividade, ela precisa resolver problemas, Sim. ela precisa ter flexibilidade, ela precisa ter conhecimento, e tudo isso independe do gênero, né? Ele faz parte de uma formação, do formativo, né? Sim. Então, a gente, dentro em sala de aula, acho que fica como uma figura de representatividade, de tipo assim, nossa, ela chegou, então é um caminho que é possível, né? É um caminho que eu conseguiria também chegar e entrar e trilhar a minha carreira como eu quiser, porque eu tenho uma figura também representativa dentro de sala de aula, se eu enxergo dessa forma. Sim. Muito obrigado por compartilhar essa visão. Para você, Pro. Então, eu também concordo com a Fabi que a gente já melhorou muito, né? Pensando em ações nas empresas, ações nas instituições. Mas uma coisa que particularmente me apavora é que, por exemplo, a história do mundo ela é cíclica, né? E você tem um movimento muito grande de Red Pill, Nossa. né? E o problema desse tipo de movimento é o discurso que ele carrega contra Sim. as mulheres, né? Então, quanta luta a gente teve, direito a voto, né? Direito a ter vagas de mesmo salário, que ainda nós não temos, né, no mercado. Então, tem uma série de lutas que a gente foi tendo ao longo da história. Só que como a história é cíclica, você tem movimentos que acabam querendo minimizar a mulher de novo, né? E aí você ter esse discurso, ele acaba se refletindo de novo no ingresso, num curso, na área de exatas, né? Sim. Onde numa turma de 40, como você comentou, você tem 11 meninas, né? Então, particularmente, eu vejo muito triste esse tipo de movimento, de discurso, porque o aluno às vezes está acompanhando fora, está acompanhando em YouTube ou perfil de Insta que tem esse tipo de discurso, querendo ou não, vai trazer para o cotidiano, vai trazer para a sala de aula, vai levar para o mercado de trabalho. Então, isso vai fortalecendo para manter ainda essa visão que a mulher é um outro ser, a mulher não merece, né, ter os mesmos direitos, ter o mesmo salário, etc. E nesse mesmo tipo de raciocínio, aí é uma dor pessoal minha frente a esse tipo de demanda que a gente está tendo de cenário na sociedade. Eu me preocupo muito em como que eu poderia adaptar até as minhas aulas técnicas, que eu sei que eu tenho um conteúdo técnico a ser cumprido, mas eu ainda não consigo abordar, além do técnico, trazer essas questões para a sala de aula. Porque uma coisa é você ter os eventos em IFE, né? Em qualquer instituição, você tem os eventos voltados às mulheres, você tem iniciativas, né? Ou, às vezes, um evento de extensão para falar especificamente disso. Mas eu me vejo como professora que eu ainda não consigo
tratar isso também em sala de aula. Sim. Isso, para mim, ainda é muito difícil, né? Como que eu vou falar de um conceito de banco de dados e, ao mesmo tempo, eu vou colocar isso sem virar também uma aula totalmente de história, né? Ou totalmente de sociologia. Não é a minha área, mas... Por outro lado, eu sei que eu tenho uma responsabilidade, Sim. né? Porque se a gente é mulher, se a gente está conseguindo lecionar e está conseguindo servir de referência para as nossas alunas, a gente também tem que trazer os meninos para mostrar para eles do outro lado, né? Sim. Mostrar o que é a realidade, mostrar que muitas vezes esse discurso mais machista, mais para uma linha red pill, hoje não está afetando eles, né? Mas em algum momento no mercado de trabalho, na vida profissional, acaba chegando Sim. neles, né? Não sendo exatamente nesse discurso igualzinho, mas em algum momento a gente como sociedade no geral vai ser uma minoria, né? Nesse tópico eles podem não ser a minoria, digamos assim, mas em algum momento a corda sempre vai puxar do lado mais fraco, vai arrebentar do lado mais fraco. Sim. Então eu vejo dessa forma, eu vejo que eu ainda precisaria achar meios ou achar soluções ou técnicas de como abordar isso, porque isso também impacta muito no cotidiano das meninas. Sim, e é muito importante porque hoje quando a gente olha para a sala de aula, eu falo até dentro da minha sala, né? E das salas que eu frequento. A gente vê realmente que tem direções, às vezes não é intencional até, de certa forma, da parte masculina. Às vezes é sem pensar, igual é falado por muitos, né? Sem pensar, tipo, que é uma fala direcionadas com um tom mesmo, um tom mais red pill, igual você falou, um tom mais machista, né? E isso é algo que precisa ser estudado, porque se existe um tom, existe uma intenção. E se existe uma intenção, algo tá acontecendo. Professor, acho que o seu celular tá tocando. Então, assim, acho que se existe um tom, existe uma intenção. Se existe, tipo assim, uma intenção, existe algo ali dentro, no âmago da pessoa, no interior da pessoa, existe alguma coisa que traga isso pra ela, que tá querendo sair ali de alguma forma. E conforme a pessoa amadurece, isso também amadurece junto. Esse fruto, essa semente, esse broto, ele floresce. Então, assim, é bom que a gente trate, que a gente corte, às vezes, pela raiz de alguma forma, para que haja desde cedo, uma educação nesse sentido, de que não, somos todos iguais, independente do gênero, da sexualidade, e é isso que a gente tem que pregar, que eu acho que é importante, né? Que a gente tem que deixar claro que, até né, complementando o que você falou, acho que é uma forma até da gente, tipo assim, tratar as pessoas de todas as formas iguais, inclusive os professores homens, tratarem todos os alunos de formas iguais, entendeu? É todo mundo aluno aqui dentro. Entendeu? Não é você, não é homem, você não é mulher, você não é LGBT, você não é... Sabe? É todo mundo aluno aqui dentro, não importa o gênero e sexualidade da pessoa. Uhum. Então, acho que é isso que é importante a gente, né, parafrasear dentro de sala de aula. Então, isso é uma coisa muito interessante também, que esses movimentos vão crescendo, de red pills, né? E vão sendo muito normalizados, principalmente por algumas mulheres, que às vezes cresceram com uma educação mais, não, minha filha vai ficar em casa, vai só cuidar de casa, ela não vai trabalhar, ela vai ter um marido que vai trabalhar pra ela, entendeu? Então, a gente, tipo assim, não lutar contra, mas mostrar que isso não é uma, tipo assim, não é uma realidade legal, que ela pode sim ter umas oportunidades fora, né, disso. É interessante, até mesmo você falou que você não conseguiria mostrar isso em sala, mas você já é uma grande inspiração. Vocês duas já são... E eu acho que é isso, só desculpa te Imagina! cortar, mas assim, acho que é importante deixar isso bem claro. Vocês são a referência, vocês são o propósito dentro de sala de aula. Ver para as alunas mulheres que vocês têm, por mais que sejam poucas, isso estimula, e é até para isso que a gente está fazendo esse tipo de podcast, para incentivar. Esse podcast é um projeto de extensão. Então a gente busca atingir o público externo do IFE. As meninas que estão assistindo esse podcast que não estão aqui, as meninas que estão assistindo esse podcast que não estão aqui, elas meio que
se elas escutarem isso, ver que tem espaço para ela dentro do campus, ver que tem espaço para elas crescerem aqui dentro, ver que tem uma carreira profissional. Eu fiquei muito contente que esse ano, o segundo de MEC, a gente tem 5 bolsistas. Dos 5, 3 são meninas. Uma na área das exatas, uma na área de letras e uma... Na área da... Esqueci agora, mas tem mais uma bolsista. Então, assim, tipo, super legal, cara. É uma coisa super... E acho até interessante que as meninas estão tendo esse interesse pela área acadêmica, né? Tem algumas alunas também que não estão em nenhum projeto de extensão, nenhum outro projeto, mas elas têm interesse pela área acadêmica, têm interesse em lecionar. E eu acho que isso vem muito de vocês, né? Eu acho que isso vem de uma inspiração de vocês, de ver vocês. Tipo, puxa, elas conseguiram, eu também consigo, sabe? E acho que é assim que a gente tem que pensar às vezes, sabe? De que as mulheres têm que olhar para as referências que elas têm, para que isso cresça dentro do movimento delas mesmo, né? Para que isso cresça e saia da bolha, né? Para que estoure essa bolha de que essa falsa maquiagem de que não, a área industrial é uma área para homens, a área técnica de computador é uma área para homens. Tipo assim, não, isso não é verdade. Todos nós somos pessoas iguais, a gente consegue ter os mesmos direitos se a gente batalhar por eles. Então, acho que é assim que a gente pode enxergar para essa situação, né? Então, outra coisa que eu queria comentar é também essa coisa da gente levar para fora, para as meninas de fora ou até para os meninos. Assim, é mostrar que aqui dentro elas vão ter um espaço para poderem criar o que elas quiserem. Elas podem ser livres para fazer um projeto, podem ser livres porque elas vão ser influenciadas para o crescimento, elas vão ser influenciadas para pesquisar, para aprender e cada vez mais se desenvolver. Então, essa é uma coisa legal, né? Que, tipo assim, por exemplo, quando eu entrei aqui, eu falei, informática é um curso mais misto, mas mecatrônica, não sei se vai ter tantas meninas, né? Porque geralmente é uma área mais fechada. E eu fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui e tinham muitas aspas, né? Mas tinham algumas meninas e eu fiquei, uau, que legal! Então, quer dizer que a gente tem sim um espaço para todo mundo aqui dentro. E eu fico muito, muito, muito feliz de ver isso. É muito legal. E só puxando um gancho para talvez uma pergunta, como que vocês falaram meio que isso veio depois, né? A professora Fabíola comentou que isso veio quando ela entrou no IF, a professora Suelen já teve um pouco mais essa noção. Como que foi para vocês se enxergar nesse mundo? Porque a gente até uma idade, a gente meio que começa a gente releva algumas coisas, a gente não olha do lado exterior, como se a gente estivesse num ambiente. Então, assim, acho que é importante a gente deixar bem claro. Como que foi para vocês perceberem que vocês estavam nessa posição? Perceberem que talvez fizeram uma inspiração? Perceber que vocês saíram da bolha um pouco? De que não, mulher tem que ficar em casa, mulher tem que cuidar de casa, mulher... Não é assim que as coisas funcionam. Como que foi para vocês esse estalar, né? De que, tipo, vocês saíram da bolha? Então, para mim, essa questão do sair da bolha, né? Eu acredito que ele pega um pouco com a relação dos números que a gente tem no Brasil, e pensando não só em mulher, né? Pensando em homens também, quando a gente vai para pós-graduação, né? Então, por exemplo, tem todos os aspectos que a gente já comentou aqui, da questão da graduação, de ter um número reduzido de mulheres e tal. E aí, na pós, você tem não só esse número reduzido, mas quando você olha no todo, você tem o percentual dos brasileiros que chegam a se formar em mestrado e doutorado, né? Então, se eu não estiver falando bobagem percentual, eu acho que é em torno de 1% da população que chega em nível mestrado e doutorado, né? Então, na verdade, você vai vendo que está estourando, né, entre aspas, até um percentual mais restrito ainda. Fechando, né? Vai fechando mais. Então, assim, é muito gratificante, né? A gente conseguir ir para pós-graduação. E eu, particularmente, uma outra alegria minha é que na minha área, que é interação humano-computador, assim como vocês brincaram, né, que nós somos as referências no IF, né, as minhas ex-orientadoras são as minhas referências até hoje. Sim. Então, a professora Tieme Sakata, todas da UFSCar, a Luciana Zaina, para mim, são grandes mulheres na computação. Nós temos também outras referências na área de interação humano-computador e na área de computação, que muitas vezes não são
referenciadas ou não são divulgadas. Uhum. Porque sempre quando a gente pensa em um nome na computação, vai falar de Bill Gates, vai falar, pensa de cara no nome masculino, né? Sendo que, por exemplo, a mãe da computação, pensando em processamento de dados, foi uma mulher, né? Então, a Ada, ela foi a primeira mulher que trabalhou com processamento de dados, né? Então, todo o conceito de programação e de computação começou nas mãos das mulheres. Então, essa questão, voltando um pouquinho para a pergunta da bolha, eu vejo, no meu ponto de vista, que eu comecei a refletir mais e perceber o estouro dessa bolha quando eu fui para a pós-graduação, porque realmente você acaba nichando não só na questão das mulheres, mas esse percentual em relação à população brasileira, né? Sim. Muito legal saber do dado, inclusive. Obrigado pela informação. E você, Pro? Eu acredito que essa questão, assim, o sair da bolha, para mim foi natural, né? Que é a questão da mulher trabalhar, da mulher ser dona de si financeiramente ou ter algum tipo de independência, né? Para mim foi natural, porque quem está dentro e começa a construir a carreira, né, se vê numa posição de sequência, você vai seguindo, né? Você quer crescer, você quer atingir outros níveis e com isso você vai evoluindo. Mas uma questão que ela é bem interessante, que aí depois acaba acontecendo na vida da mulher, exclusivamente da mulher, que isso me faz refletir de novo, porque a nossa vida, ela é feita de reflexões e adaptações, e aí, conforme os contextos que você vai vivendo, você vai refletindo cada vez mais, né? Mas quando eu me vi, de novo, na postura de maternidade, me tornando mãe, aí a gente assume mais um papel na vida, né? E esse papel, ele tem um peso muito grande. Então, você tem na sua vida vários papéis. Você tem o papel de mãe, tem o papel de professora, tem o papel de amiga, tem o papel de filha, né? Então, a gente tem na vida vários papéis. Às vezes, o aluno não enxerga que o professor, ele, fora da vida do IF, ele tem vida, né? Os alunos acham que o professor é uma figura que ele não vai em show, ele não vai em cinema, não vai em restaurante, não vai na praia. Ele é só professor. Fora daquele não existe, né? E aí, nessa questão da maternidade, você sendo mãe, o peso, ele vem dentro... Assim, bom, né? Tome aqui. Agora, viva o que você tinha antes sendo mãe. Não existe. A sua vida, ela muda completamente, né? E eu, por estar, assim, numa posição de professor, né? Dentro do Instituto Federal, vocês muitas vezes acham que vai ser mais fácil. E não é, sabe? Por quê? Porque ainda existe a questão masculina, né? O olhar masculino, e eles não entendem, na sua grande maioria, o que é ser mãe, a sua posição de mãe dentro de casa. Sim. A criança ficou doente, quem vai cuidar? É a mãe. O pai também cuida, mas é diferente. Sim, sim. Entendeu? O peso, ele é diferente e isso, às vezes, mostra pra gente que não é só o trabalhar, e muitas mulheres acabam tomando uma decisão posteriormente, mesmo estando bem-sucedida na carreira, financeiramente, tendo independência, a largar tudo para cuidar do filho, sabe? Ou dar uma pausa na carreira para isso. Então, acredito que existem vários olhares aí no meio do contexto e isso... É interessante essa reflexão, sabe? As coisas, muitas vezes, elas não são absolutas, mas o que eu gosto de trazer é que a mulher que tem que escolher, ela que tem que decidir por isso, né? E até o viés do Meninas às Exatas, em evolução, no início era a valorização da menina dentro do curso das exatas e estimular ela.
Hoje em dia, não. Hoje em dia, o que eu enxergo que é importante dentro do meio institucional é o protagonismo feminino. Sim. Então, se ela quer, dentro do meio das exatas, fazer um projeto, um trabalho, se desenvolver, beleza, a gente vai ajudar. Sim. Não, professora, eu quero participar do Menino das Exatas, eu me sinto bem, porque eu faço um curso de exatas, mas na minha carreira eu quero fazer um curso de humano, a ciência beleza, vem, que a gente vai te ajudar também. Porque a ideia é tornar protagonismo, né? Dentro do que você escolher, você ser a melhor, você ser protagonista e entender que você é dona de si para fazer as suas escolhas também. Sim. Né? E acho que é interessante por isso que você falou, porque eu acho, hoje eu vejo até olhando pra minha mãe mesmo, né? Porque quando a gente é pequeno a gente não tem essa noção, né? A gente começa a criar essa noção maior no segundo do fundamental e tal. E eu olho o quanto minha mãe foi importante pra minha criação e pros meus valores. Então, assim, às vezes as mulheres elas são obrigadas a fazerem algumas coisas essa falsa maquiagem que a gente pinta mesmo, de que a mulher tem que cuidar de casa e tal, que eu já tinha comentado, a gente meio que, né, se o homem tá trabalhando e a mulher teve um filho, quem vai cuidar é a mulher, no período da maternidade. Então, assim, né, tipo, putz, mas por que o pai não pode ficar junto, sabe? Por que o pai não pode cuidar um pouco? Por que o pai não pode fazer isso? Minha mãe pegava a gente, colocava dentro do bebê conforto, pegava meu irmão no colo, colocava dentro do carro e ia vender produto de maquiagem. Então, assim, pra conseguir sustentar, pra conseguir coisar as coisas. Então, assim, foi sempre uma coisa muito eu acho que até pelas leis trabalhistas o homem não consegue, entendeu? As coisas são rígidas, não é uma coisa por que visão não é masculino, maleável, né? Tipo assim, é uma coisa que tá imposto sobre a gente. E eu acho que é isso que é não interessante é que o homem trazer. às vezes não queira, é que ele também não pode, não consegue. Então, assim, acho que é interessante que a gente coloque isso em vigor, assim, né? No sentido de, poxa, por que a gente não pode, né, flexibilizar isso um pouco? Porque as mulheres são impostas a fazerem algumas coisas que elas não têm escolha. É o que você falou, a mulher tem que poder escolher. Ela tem que poder escolher cuidar da criança ou trabalhar. Entendeu? Ela tem que ter essa possibilidade de escolha. É porque se ela quiser, tá tudo bem também, sabe? Exatamente. Se ela Se não quiser, tá tudo bem. Mas se for é uma coisa da sua dela, criação. beleza. Tudo bem. Agora, a imposição, assim Incomoda. como a imposição de você quer trabalhar naquela empresa, não, mas você é mulher, então não. Então, a imposição que eu acho que distorce a visão e o ambiente, Exatamente, né? exatamente. Uma fala que eu queria complementar a professora Fabi, no sentido assim, igual ela colocou a questão da mulher, ela poder ter autonomia dessa decisão de escolha, né? Eu acho que um outro ponto também significativo para as mulheres, e pensando meninas, né, que estão no ensino médio, que vai para a graduação, eu acho que um bom conselho seria também se cerquem de pessoas, tanto homens como mulheres, que apoiem suas decisões. E apoiar no sentido de te levar para cima, de valorizar, né? Não prender. Então, no sentido assim, igual você falou, de você ter independência financeira, você construir sua carreira, né? Porque, de novo, volta no que a gente comentou lá de Red Pill, etc. Não, para que você vai fazer a graduação? Você vai ficar na casa? Você vai cozinhar? Você vai cuidar de filho? Sabe? Ou então, não, para que você vai ter dinheiro? Eu dou meu cartão para você. Mas não é assim que as coisas funcionam. Sim. Porque a gente não é completo só por um relacionamento. Nós somos completos por N coisas. Então, a gente ter nossa realização profissional, nossa independência financeira, tudo compõe cada ser humano. Com certeza. Então, isso também eu acho que é muito importante. Você se cercar de pessoas que vai apoiar de você fazer uma graduação, vai apoiar de você entrar na indústria, né? De você ir atrás e ter um emprego. Tudo isso também é muito importante na vida da mulher. Uma coisa que eu ia complementar também de outra coisa que você tinha comentado é sobre o Meninas ele trazer o protagonismo para as mulheres. O que eu acho que é uma coisa muito importante, dar um pouco dos holofotes para quem ficou muitas vezes na sombra dos homens, né? Muito ao longo da história, muitas mulheres tiveram que ceder as suas pesquisas para um homem porque não conseguiam postar, porque a mulher naquela época não podia ser cientista, não podia pesquisar, não podia mostrar as suas pesquisas realmente para o mundo. Então é muito legal trazer, realmente meninas, trazer esse protagonismo
para elas, entendeu? Para mostrar que elas conseguem, elas podem compartilhar os conhecimentos com o mundo. Isso é muito, muito, muito legal. E ano passado, até eu lembro quando eu entrei no IF, né? Quando eu ouvi falar do Meninas, eu falei, caraca, que legal. Tipo, que legal que existe um programa focado só pra, tipo assim, só pras meninas e só pra elas terem o protagonismo de alguma coisa, sabe? Tipo, pra elas conseguirem assumir o papel de alguma coisa e alavancar, sabe? Eu achei isso muito interessante, porque a gente não vê esse tipo de coisa no exterior. E aí, era isso que eu queria trazer, essa pauta que eu queria trazer. Como o IF, e no geral, né, não só o IF, né? As outras as redes, principalmente as redes públicas, né? Elas permitem que os alunos tenham esse protagonismo. A gente até comentou no episódio piloto, né, Nath? Que a gente meio que não... A gente nunca imaginou em outra instituição fazer o que a gente fez aqui, que é ter a ideia de um projeto, levar para um professor, o professor aprovar, né, gostar da ideia, levar para alguém, tipo, a bolsa ser aprovada e a gente começar a fazer um projeto, tipo, com orçamento, assim, na teoria, do nosso bolso zero, sabe? Então, isso é muito legal, essa possibilidade que o IF traz pra gente. Até de uma professora se enxergar como uma figura importante e querer levar isso para os alunos e querer levar o protagonismo para as meninas. Então, assim, eu queria trazer essa pauta. Que vocês acham sobre isso, né? Tipo, vocês concordam, né? Sobre essa versatilidade que o IF traz pra gente, como que é importante estar na convivência do IF, porque a gente vê pessoas de todos os tipos, todos os gêneros, todas as sexualidades aqui dentro. Então, assim, a gente tá dentro de um ambiente muito, muito, muito diversificado. E eu acho que é importante a gente estar dentro desse ambiente para a gente ter uma criação melhor. E por isso que eu acho tão importante também, voltando atrás do que a gente estava conversando, a gente ter figuras como vocês, porque a gente está num ambiente diversificado de alunos e a gente tem professores, às vezes, presos. Ao mesmo tempo que a gente tem professoras muito diversificadas. Então, assim, é importante a gente ter referências como vocês para todo tipo de pessoa. Eu acho que é isso que é legal do IF. O que vocês acham sobre isso? Vocês concordam? Eu acredito que o IF ele é um ambiente que ele não é rígido, ele proporciona que os professores eles possam atuar em diversas frentes, né? Ensino, pesquisa e extensão. E ainda assim, ele ter uma proximidade com os alunos. Isso é diferente de outras instituições, né? Então, por meio... o que eu acredito muito dentro do IF, eu sempre acreditei, conhecendo os alunos, é que muitas pessoas, muitos alunos, têm o seu potencial, ele é adormecido. E ele precisa de alguém para falar, cara, vai lá, não, mas eu tenho medo, eu tenho vergonha. Não, mas você vai com medo, porque eu tô aqui para te apoiar. É como se fosse a figura do pai e da mãe, só que dentro da escola, Sim, né? sim. E voltado para as áreas acadêmicas ou científicas, né? Então, eu gosto muito do IF dessas possibilidades que ele traz. De falar, professor, eu tenho uma ideia legal, então vamos lá. Porque até o Meninas das Exatas, ele surgiu disso. Ele surgiu de alunas do ensino médio, que elas tinham potencial dentro da área da robótica, só que elas não participavam dentro do grupo de robótica, né? Elas não se viam representadas lá dentro. Eu falei para elas, e se a gente criar um grupo de robótica só de meninas? Beleza, a gente topa. E aí, nisso, em paralelo, algumas meninas, elas me procuraram e falaram assim, professora... E se a gente criar um grupo só de meninas? Vai chamar Meninas das Exatas. O que você acha? Legal. Maravilhoso. Aí eu juntei as duas ideias que foram fomentadas pelos alunos mesmo, pelas alunas, e surgiu Meninas das Exatas. O grupo de robótica, os Autobots, também veio da ideia, do potencial dos alunos em se desenvolverem dentro da robótica. Eu costumo falar que o Meninas das Exatas, ele tem a cara de quem está dentro. Porque depende do potencial, do envolvimento, da disposição dos alunos envolvidos. Então, o IF, ele possibilita muitas coisas, muitas ideias, desde que o aluno, ele se motive a fazer, sabe? Só que eu também enxergo que o aluno, ele só consegue se motivar se o professor, em sala de aula, estimular ele no potencial que ele tem a fazer alguma coisa também e sair
da bolha dele, sair da caixinha e fazer coisas diferentes, sabe? Sim. Mas o ambiente do IFE, ele é diferenciado por isso. Sim. Porque ele possibilita realmente a criação de núcleos, de grupos. Até a matéria, né, Pro, que a gente tem, que você dá pra gente de pesquisa, comunicação e expressão, eu acho que é uma matéria super importante, porque a gente não tem esse, assim, né, falando de alguns professores em específico, eu vejo até na área das exatas, a gente não tem esse estímulo da pesquisa, esse estímulo de ir atrás, de fazer um projeto, de ir atrás de um projeto. E, tipo assim, é um negócio que a gente não imagina, sabe, o que tem. E a gente, quando a gente vê, por exemplo, ano passado, tem coisas do IFE que só quem tá no IFE sabe o que é. Então, por exemplo, quando a gente entrou no ano passado, eu lembro que todo mundo tentava explicar pra gente o que era o eficiência. E ninguém conseguia explicar. Porque eficiência é um negócio que você só consegue explicar se você viveu. Você só consegue, tipo, entender o que é quando você vive aquele negócio. E você vê as pessoas apresentando projetos, as pessoas vendo projetos. Toda a movimentação que isso gera, isso é muito legal. E acho que foi o meu, pelo menos o meu, não sei da Nath, o meu primeiro estalo, tipo assim, de ver, caraca, que legal a possibilidade de onde eu posso chegar com um projeto. De onde eu posso chegar na área acadêmica até, sabe? De por quais caminhos eu posso seguir. Porque é uma coisa que não existe fora daqui. A gente sabe que, não, beleza, pode ser professor, mas para ser professor tem que ter o quê? É só licenciatura? Entendeu? A gente não tem essa visão fora do IFE, fora de uma instituição normalmente pública, que a gente cria essa visão, de tipo assim, licenciatura, mestrado, doutorado, pós-doutorado, pós-graduação lá atrás. Então, assim, a gente não tem toda essa visão por fora, sabe? E quando a gente entra aqui, é orientado a fazer uma pesquisa, é orientado a ir para a área acadêmica, é orientado a fazer as coisas, nossa cabeça meio que explode, sabe? A gente tem, tipo, um choque de realidade muito grande. E a gente até brinca durante, né, no próprio ensino médio, a gente fala, não, é o choque como se a gente tivesse entrado na faculdade. Porque é tanta oportunidade pra gente entrar que a gente meio que até se perde às vezes, né, Nath? Então, assim, acho que eu só fui entrar na bolsa, você tava na bolsa no passado, né, Nath? Então, assim, pra esse contato que a gente tem direto pode proporcionar muita coisa boa e, ao mesmo tempo, pode... né, dar uma travada nos alunos. É que é muito rico para um aluno do ensino médio e ensino técnico ter aula com professores que são especialistas, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Isso daí, gente, se os alunos enxergassem o quanto eles têm um privilégio e o quanto eles poderiam valorizar mais tanto o ambiente quanto as aulas, quanto o que os professores têm em todas as áreas, sabe? Os professores são inteligentíssimos, claro. Né? Os que estão... Os que vocês têm aula, assim, é uma coisa que não existe em outras instituições que não são Instituto Federal, né? E assim, se os alunos também prezassem e respeitassem e entendessem isso, valorizassem, mas eu acredito que existe também a imaturidade da idade, né? Exato. Acaba tendo esse empecilho uns impedimentos, né? Mas aí eu acho que até todos os professores têm muito a contribuir, sabe? Com certeza. Dentro de todas áreas e estimular o potencial dos alunos como instituição. Então, se a coisa tivesse fechada, mas num mundo perfeito e ideal, nossa, iria fluir tão bonito, sabe? Mas é uma pena mesmo. Porque funciona como uma fábrica de ideias, né? Tipo assim, aqui dentro é como se fosse... Cada hora surge uma ideia diferente, de um aluno diferente, de um professor diferente. Então, assim, o tanto de professores que a gente tem, com capacidades incríveis, com capacidades extraordinárias, que... às vezes são até reprimidos pelos alunos, né? De forma... Desestimulados. Reprimidos, né? Acho que eu me coloquei errado, mas desestimulados, eles perdem até a vontade, de certa forma, né? Infelizmente. E é uma coisa muito triste, porque quando você olha pra isso, cara, você fala, puxa, ali tem uma vida, sabe? Ele já foi a gente. E é tão triste a gente olhar pra gente, tipo, principalmente pra quem tá fora, a gente olhar o que a gente pode ser sofrendo isso, sabe? Então, isso desestimula até os alunos, né? Que têm um pouco mais de maturidade a seguir numa área assim. Então, acho que é interessante a gente trazer isso, porque é uma coisa muito... Poxa, né? Se você... Tem gente que almeja chegar naquele ponto que o professor tá aí, ele batalhou muito pra estar ali. Sabe? Por que a gente não... A gente teria que colocar, na teoria, numa posição de, tipo assim... Cara, fala que eu tô te escutando. Exatamente, de respeito. De, tipo assim... Cara, fala,
pode falar, porque você aqui, tipo, aqui dentro, você é o cara, sabe? Você é a pessoa. Você é, tipo, a melhor, tipo, o melhor nesse assunto pra estar aqui dentro. Você foi o melhor pra estar aqui dentro. Então, assim, acho que é interessante a gente trazer isso, porque, poxa, tanto o professor desestimulado, igual a Fabíola falou, tanto professor, né, que não tem essa... Não desenvolve, às vezes, é desestimulada a desenvolver pesquisa, a desenvolver projeto. Ou, tipo assim, às vezes um aluno, em 40, uma turma de 40 chega entusiasmado para aula. E aí ele se estimula, mas o professor não aceita o projeto porque está desestimulado. Uma coisa que eu acho que os alunos não enxergam, e aí quando muda a posição, né, pra gente... é o quanto a energia da sala contamina o professor, né? A gente fala que tem turmas que tem energia boa, porque você entra, eles estão animados, eles querem aprender, e aí a aula rende, a aula é legal. Agora, tem turmas que eles têm a energia já contaminada, que, assim, eles estão desanimados, sabe? E isso contamina o professor, e o professor contamina a turma, e para quebrar esse ciclo... é difícil, porque a gente é humano, né? Então, quando a energia é boa, a turma, ela tem... E assim, a turma não é culpada por ter uma energia ruim ou desanimados. Eu nem falo de bagunça, porque no meu ver, bagunça não é um problema. Sim. Sabe? Sim. É a questão do desânimo mesmo, ou desrespeito. Você falar e eles estão de costas, você falar... e eles não prestam atenção, sabe? É isso que pega para nós, professores. E não é porque a gente quer atenção. É porque a gente sabe que a gente tem coisa legal para falar e que o aluno tem muito a agregar. Sim. Né? Não sei se você... comigo também. A sua descrição, para mim, eu vejo como sala pressão baixa. Porque tem sala que a gente entra que tem pressão baixa, né? É desanimado, e tem turmas também que, assim, isso é um ponto que me aborrece, né? Porque a Natália, minha aluna, ela sabe. Às vezes, por exemplo, banco de dados é sempre 2 aulas no integrado. E eu também não gosto de ficar falando as 2 aulas. E a gente sabe que tem disciplina que é pesada também, né? Exato. Que é conteudista, isso também desanima o aluno, né? Então, assim, eu me programo para 2 aulas técnicas de falar uma aula. Eu vou explicar uma aula e depois já é uma lista, já é uma atividade prática, né? E mesmo nos 40, 50 minutos iniciais, ou tem gente conversando, ou tem gente no celular. E eu falo pra eles, gente, vocês querem conversar? Não tem problema. Só que quando o tom é muito alto, atrapalha, né? Aí eu não consigo explicar, daí eu fico desanimada. Sim. Né? Quantas vezes eu já falei em sala, poxa, gente, preparei toda a aula com todo amor e carinho, né? Exatamente isso. E vocês não obedecem de ficar um pouco em silêncio, né? Pra prestar atenção. Tem esse ponto, e até retornando um pouquinho na pergunta que vocês fizeram, a professora Fabi, pensando em estrutura do IF, conforme ela estava falando, eu estava pensando sobre mim, porque eu particularmente eu sou uma grande fã de IF. eu tô como professora temporária aqui no IF Salto, mas eu já lecionei no IF Tapetininga e já fui aluna do IF. Você tem uma história. Eu tenho uma história. Então, em Tapetininga eu fiz especialização de informática aplicada à educação. Na mesma época que eu fazia especialização, eu também lecionei lá temporário. Aí, quando eu terminei a especialização, estava começando a disciplina no mestrado. Foi meio que emendando tudo. E essa atmosfera, não só a atmosfera do IF, mas como ele é pensado em ensino, pesquisa e extensão, favorece muito esse desenvolvimento de projeto. Você ter, principalmente, a nossa carga horária com 40 horas semanais e não são 40 horas em sala. Isso é muito bom. Sim. Porque você não vai ficar amarrado ou preocupado, eu como docente, só em dar aula. Porque nossas atividades não se resumem só em dar aula, né? Então, a gente tem projeto para desenvolver com vocês. Os professores escrevem esses projetos para ter bolsa para vocês, né?
ou então fazer um curso de extensão, então planejar isso, ter horário de atendimento para vocês. Isso né? Então, além da hora da aula, se você tem dúvida, encontre o professor no contraturno, recuperação paralela no contraturno. Tudo isso é uma riqueza de detalhes. As né? comissões para fazer a máquina funcionar, né? Isso, Exatamente. comissões. Então, tudo isso propicia esse trabalho que vocês veem aqui como aluno e ter não só essa infraestrutura, mas ter acesso a professores com mestrado, com doutorado, que tem um ótimo nível técnico, mas também ter a nossa disponibilidade. E né? é um privilégio, né? É um privilégio aham. que a gente, às vezes, não... igual vocês falaram, não dá valor, né? É um privilégio Essa muito grande. estrutura que a gente tem aqui. Exatamente. Alguém pensou, Alguém- alguém escreveu, alguém Exatamente. submeteu, alguém corrigiu, e sabe? E foi muita energia colocar. Alguém montou, alguém... Tudo pensou, sabe? Exatamente. Foi Então, uma energia enorme, né? Né? Eu tenho Então- uma sensação bem forte com essa coisa de falta de valorização, principalmente nos horários de atendimento, né? Porque eu Sim. vejo muito professor falar assim, não, gente, fiquei lá 2 horas esperando, não apareceu ninguém. Mas aí, eu acho que isso é algo que também deve ser mais valorizado, tanto quanto a presença do professor. O professor, às vezes, quer dar uma matéria super legal, ele precisa de uma ideia muito, muito, muito boa. Só que aí, tá todo mundo lá, vendo de costas, indo no banheiro. a Ai, dinâmica super legal, né? então, e o pessoal tá tipo, Tipo, boiando na rolê. Então, acho que é uma coisa muito, né, até meio triste, né, de certa forma. Mas eu acho que até com o podcast, o objetivo principal do podcast é trazer para a comunidade externa, mas também a comunidade interna do IFE. Porque a minha ideia principal era tornar o IFE, no geral, tanto discente como docente, uma comunidade. Porque às vezes a gente não tem esse senso de comunidade, de pertencer a alguma coisa, né? E eu acho que seria legal, eu achei legal a ideia de ter uma comunidade do IFE, ter um veículo que junte os professores e os alunos, porque, gente, 1h30 é muito pouco para o que vocês têm a oferecer pra gente. Então, assim, por isso, essa foi a ideia principal do podcast, é trazer vocês aqui para sentar, pra gente conversar sobre temas pertinentes, pra gente conversar sobre temas que são importantes dentro da sala de aula, mas que não podem ser abordados por diversas questões, igual a professora falou. Ela tem matéria técnica para passar, ela não consegue falar um pouco sobre história, então a gente traz vocês aqui justamente para isso, para vocês conversarem, para vocês falarem, para vocês darem a sua opinião sobre alguns assuntos pertinentes ao IFE, pertinentes à disciplina de vocês. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é muito importante a gente deixar isso bem claro, que além da comunidade externa, a comunidade interna tem que ser, né, acessada por esse podcast, por esses vídeos, por essas coisas que a gente tá fazendo. Então, acho que é importante. Bom, eu tenho uma última perguntinha para vocês. Eu queria falar que mensagem que vocês querem deixar para talvez várias das meninas que estão nos assistindo ou várias das pessoas que querem entrar para um curso de engenharia, só que não tem coragem por se sentirem, sabe... Até no de IFE fora. mesmo, né, Nath? Até no IFE. Até ingressar no próprio IFE. Para as meninas que estão vendo isso da comunidade externa e querem ingressar no IFE, tanto na graduação, né, em engenharia de controle e automação, ciência da computação, né, a outra graduação, ou até nos cursos técnicos integrados, né, em mecatrônica ou informática. Você tem alguma mensagem que vocês desejam passar para elas que estão vendo isso? Ou até para os meninos, para todos os alunos, principalmente para as meninas que estão vendo esse podcast, esse vídeo. O que vocês... No meu ponto de vista, eu acho que a mensagem que eu consigo deixar, né, para as meninas é dizer o básico que nunca sai de moda, que vocês são capazes, né? Vocês são capazes, vocês têm um potencial enorme. Eu digo por todas as meninas que eu dou aula, desde do integrado até graduação, são os trabalhos que saem com um maior nível assim, de impecável, de qualidade, porque as mulheres têm um rigor para produzir desde a parte técnica, né? Desenvolver as aplicações, até documentação, que é uma coisa que eu pego muito no pé e
interação humano-computador para desenvolver projetos. Então, as meninas têm um olhar assim especial, pensando em todo o projeto, desde o desenvolvimento à documentação. E eu acredito que passar essa mensagem de reforçar que a mulher é capaz, ela e entrar para o IFE para colocar todo esse potencial em prática, eu acho que é a principal mensagem. Porque tanto a sociedade só tem a ganhar com as mulheres no mercado de trabalho, e com todo esse rigor, com todo esse detalhe, atenção que as mulheres têm quando vai desenvolver tudo, né? Não só quando vai desenvolver uma aplicação do zero, como a tudo no cotidiano, as meninas sempre têm uma atenção maior e uma qualidade no trabalho também superior. Então, a minha mensagem seria essa, acreditar em vocês mesmos. Que legal. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado mesmo, você, Pro. A mensagem que eu gostaria de deixar para as meninas que pensam, ou que já pensaram, ou que já passou pela cabeça a ideia de fazer uma área de exatas, né? Pode ser um curso técnico, pode ser o concomitante, subsequente, ou até um curso de graduação, é que se você tem medo, vai com medo. Isso. Né? É o que eu costumo falar para as alunas que são mais próximas, que às vezes elas têm vergonha de fazer uma apresentação, de fazer alguma coisa. Não, gente, vocês vamos, a gente vai com medo, a gente vai vencer, porque a recompensa depois, ela é boa. E se é o medo que está te impedindo, então você vai ter que ir com medo. Essa é a realidade. Vai com medo mesmo. As meninas que já passaram, que na cabeça já tiveram essa ideia, eu costumo falar assim, as pessoas, elas não têm às vezes não tem só uma habilidade, né? E não tem só uma afinidade. Você tem uma carteira de possibilidades, né? Na sua carteira de possibilidades e de escolhas profissionais, você pode ter afinidade com a área das exatas, pode ter afinidade com a área das humanas, das ciências, ou áreas empresariais que não exigem, de repente, uma formação, né? Você vai ter que mirar em uma. Só que nessa uma que você mirar, independente de qual seja a área, você vai ter que dar o seu melhor. Sim. Você vai ter que ser a melhor, Sim. sabe? Sendo mulher, ou sendo homem, ou qualquer gênero que você se identifique, você vai ter que dar o seu melhor. E você, dando o seu melhor, você vai se destacar. E se você tem alguma vontade ou afinidade com a área das exatas, não se sinta incomodada com essa questão de divisão dentro da sala de aula, de quantidade ou número de mulheres ou homens, porque isso é um curso natural que, ao longo do processo, você não vai... Por exemplo, a Nath falou que ela ficou muito feliz que tinha muita menina em sala de aula, sabe? E que isso talvez era algo que ela estava com receio, sabe? Sim. Mas se não tivesse também um monte de menina, tá tudo bem, porque os meninos também são legais dentro Sim. do processo, sabe? Eles não são um entrave, eles não são um empecilho na sua formação acadêmica, né? Então, e o IFE é um ambiente legal, né? Em detrimento às outras instituições. Então, é legal fazer um curso técnico aqui, né? Tem muitas possibilidades, né? Tem ótimos professores. É legal fazer um curso de engenharia, de ciência da computação, de matemática, de letras, porque temos uma ótima formação profissional para quem quiser ter essa oportunidade de fazer os cursos aqui dentro, né? E fora a formação que a gente tem em sala de aula, a gente tem muitos outros projetos para os alunos se desenvolverem, né? Todos os professores têm essa vontade, essa disponibilidade de oferecer cursos diferenciados. Então, se você quer fazer um curso de exato, só vai. Vai com medo. A gente vai com medo mesmo. Então, uma oportunidade bem legal também, que foi a bolsa que eu fiz com você projeto do ano passado,
que eu nunca achei que eu fosse mexer em qualquer coisa dentro do Maker. Eu falei, nossa, de informática, não posso entrar lá, né, gente? Você é banida da porta. Tem essa trava, né? É, a gente pensa, não, a gente separa muitos cursos, né? A gente tem que parar um pouco com isso também. A gente tem que pensar que todo mundo pode fazer o que tem um pouco de vontade. E eu acho que a bolsa que eu fiz com você me trouxe um conhecimento que, nossa, incrível. Que eu acho que eu nunca teria aprendido, tá? Eu fiquei muito, muito, muito grata. Muito obrigada, professora. A Nath, a minha filhinha adotiva. A gente tá muito feliz de receber vocês do primeiro episódio. Achei nosso papo muito bacana. Muito Espero que vocês tenham gostado Sim. também A do gente papo. também achou muito legal. Da gente poder conversar, da gente poder trazer isso pra comunidade interna e externa do IFE. Pra gente poder tá sempre ressaltando isso. Porque são coisas que a gente não pode esquecer, porque senão a história se repete. E é importante que a gente sempre traga isso para que sempre surja pessoas com esses interesses, sempre surjam essas pessoas para que essa comunidade não morra, pra gente não deixar isso morrer. Porque não pode morrer, porque sempre precisa aumentar, pelo contrário, ela precisa se revitalizar. Então, achei muito legal o nosso papo, curti muito. Muito obrigado por terem também, aceitado o gostei convite. bastante. A gente espera que vocês apareçam mais vezes, dê tudo certo, venham mais vezes pra gente conversar mais um pouquinho sobre outros assuntos. Muito obrigado. E é isso, Pro. Muito obrigado, Pro. Obrigadão, Pro. Pessoal, foi isso então. A gente encerra por aqui. Muito obrigado por assistirem esse vídeo até o final. A gente traz outros podcasts aqui. Fiquem atentos ao nosso Instagram, @pordentrodoife, e ao nosso canal no YouTube, canal Por Dentro do IFE no YouTube. Se você está vendo um corte ou coisa inteiro, né, o vídeo inteiro, vá para os cortes ou vá para os shorts do YouTube, vai para o Reels no Instagram. E é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Tchau, tchau. Até mais.